Olá, eu vou tentar fazer um vídeo rápido para não ter interrupção. Às vezes vai faltar algum conteúdo. Se você está ouvindo esse vídeo, se tiver alguma dúvida, pergunte, tá? Não tenha receio. Leia o contexto do Deuteronômio capítulo 18, o contexto os outros textos que eu vou colocar aqui. Eu vou ler aqui Antiga Aliança, né? Antigo Testamento, como dizem, né? Que na verdade a Torá dos judeus, né? Ou está incluído no livro Tanakh dos judeus também, mas a concordância com os livros gregos, né? Os evangelhos, as cartas, traz uma concordância, tanto que eu vou citar lá os textos, que para mim existe uma ligação muito grande, que tudo que foi vivido pelos discípulos, pelos apóstolos, tudo que foi citado pelo Messias está em concordância aqui com o que foi falado ao povo de Israel. Bom, vamos lá. Portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. Então aqui é um contexto Moisés no Monte Horebe, o povo ali tendo Moisés como intermediário, como ele era intermediário com o povo de Israel né, na aliança que foi feita em Horebe. Ele foi levantado pelo Criador para libertar o povo do Egito, nós sabemos disso. Então, o Criador falando para Moisés que suscitaria um profeta para que esse povo ouvisse, né, um novo intermediário. E esse falaria as palavras que o Criador colocaria na sua boca, né? E depois ele completa no verso 19: E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, ele está falando, esse profeta vai falar as minhas palavras, né? Porque ele vai falar, ó, que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Todavia, o profeta que ousar dizer o meu nome, ou alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Então, ele está falando aqui que ele vai levantar um profeta que vai falar aquilo que é a vontade dele, o Criador falando. É as palavras do Criador. Mas que todo aquele que ousar dizer algo em nome dele, algo que ele não ordenou, ou em nome de outros deuses, esse será morto. Mas morto aqui, gente, as pessoas levam tudo pro literal. Tá falando morto espiritualmente, tá bom? Porque se fosse assim, você vê um monte de falsos líderes religiosos aí que estão vivos, entre aspas, vivos fisicamente, mas espiritualmente estão mortos, tá bom? Então agora vamos na concordância. Vamos descobrir quem que é esse profeta? Vamos descobrir quem que é esse profeta. Aí eu coloquei aqui, ó, o texto de João 1. Filipe encontrou Natanael e disse, João 1,45, tá? E disse, encontramos aquele quem Moisés escreveu na lei. Opa, Moisés escreveu na lei? Então eles tinham um certo entendimento que viria um profeta, né? Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas. Pô, então veio Moisés, escreveu, e depois veio outros profetas e escreveram. Tanto que no judaísmo, eles consideram esse profeta lá, que Moisés falou, né? Esses profetas, que eles falam que cada um veio em uma geração. Então eles falam que quando fala profeta lá, mas é profeta em cada geração. Mas lá na verdade ele está falando de um profeta. Não que esses profetas, Isaías, Jeremias, Malaquia, Daniel, Ezequiel e outros não sejam profetas do Criador. Só que eles vieram antes do Messias. Eles vieram simbolizando esse profeta que, que Moisés citou, né? Que o Criador falou que mandaria, né? Então esse profeta ele já era prefigurado antes, tanto que fala aqui, ó, no próximo texto que eu vou colocar. Aqui, ó.
Desculpa, coloquei o errado aqui, eu acho. Faltou um aqui, né? Isso. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Quando o Messias estava falando a respeito das Escrituras, que é o Messias falando, tá? Ele estava falando do quê? Da lei, dos escritos e dos profetas, dos escritos hebraicos. Então ele está falando que ela estava testificando dele. Então os profetas davam testemunho dele. Tá bom? Agora eu vou colocar 5:46. Todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo haverias de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Opa! Alguns já, os judeus, dizem que eles escreveram lá a respeito dos profetas passados. De certa forma, sim, que eu estou falando para vocês, que eles também prefiguravam a vinda do justo, a vinda de Yahushua, o Messias, né? Mas aí entra a questão aqui, porque aqui o Messias ele estava falando para os judeus. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Então, os judeus, eles na verdade eles não creem naquilo que foi dito, eles não têm um entendimento espiritual daquilo que foi dito por Moisés, pelos profetas, né, pelos profetas antigos, eles não têm o entendimento. Mais uma passagem aqui, ó, em João capítulo 12, verso 49, diz assim: pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Lembra lá da passagem de Deuteronômio 18:18? E agora, só para fechar, para confirmar, aqui em Atos capítulo 3, Pedro fazendo um discurso, falando ali, eu vou citar só um pedaço que ele fala: portanto declarou Moisés, olha lá, novamente, declarou Moisés, ele está citando o que foi declarado lá por Moisés. E Yahweh, soberano, levantará dentro de vossos irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir desse profeta será exterminada dentre o povo. Então ele está citando o que foi dito em Deuteronômio 18. Então, quando a gente vê o Messias sendo a palavra do Pai, ele falando, ele obedecendo, tudo que saiu da boca dele foi vontade do Pai e foi registrado nos evangelhos. Nós temos aí nesses escritos gregos 4 evangelhos que foi colocado nesse canon chamado Bíblia, que a gente conhece. Temos testemunho também nos Atos dos Apóstolos, esse livro que eu estou lendo aqui. Temos Paulo falando, Shaul na verdade, outras cartas de Pedro, né, de Tiago, entre outros. Então, vamos examinar com cautela o que está escrito lá no chamado Antigo Testamento, se confirma pelo Messias, pelos seus discípulos. Aquilo que foi escrito lá estava em oculto? Sim, porque não era o momento ainda de ser revelado. Quando o Messias veio, ele deixou as claras, e hoje nós podemos ver aqueles que buscam o Pai, Espírito e verdade, ouvem a sua palavra que foi dita através do Messias, têm encontrado algo maravilhoso, têm encontrado um tesouro que qualquer tesouro, dinheiro nessa terra não tem condições de comprar. Porque, como Messias disse, é um tesouro do alto, do Pai, né? Então as pessoas, muitas estão ligadas às coisas materiais, às coisas da terra, querem salvar o que é perecível, esse corpo, né, que vai adoecer e morrer. Mas muitas pessoas, a grande maioria, estão doentes espiritualmente, e isso que é o pior, porque aqueles que estão sãos espiritualmente, estão procurando saúde espiritual, esses sim são os eleitos do Pai, os herdeiros da vida eterna. Um forte abraço a todos, fiquem em paz, reflitam nesses textos.